Nasceu na Rodésia e foi viver para Itália. Anos mais tarde veio para Portugal. Diz sentir-se cada vez mais um português de gema. Estreou-se na televisão em 1990. Mas, para além da televisão, também faz cinema e teatro. E diz, aliás, que é no papel de argumentista que se sente mais completo. Marco António Del Carlo, em 40 minutos, na Rádio Observador. Bem-vindo. Uau, que voz. Olha quem fala. Uau. Olha quem... Nunca pensaste em dessa. fazer rádio? Não, quando era mais pequeno. Olá, antes de mais nada, a Olá, todos, bem-vindo. à audiência. Não vou falar nas meninas, como o Miguel Guerra. Embora isso pudesse ser viral. Então essa entrevista seria fantástica. Estávamos aqui a falar no início, antes de começarmos, de uma entrevista que o Miguel Guilherme deu ao João Paulo Sacadura no Miguel, convidado extra bem aqui na haja Rádio para ele. Observador. Não tem papas na língua e ainda bem que não. Não, eu quando era mais pequeno lembro-me de brincar às rádios. Portanto, em Itália surgiram as rádios piratas. Na altura eu tinha para aí, sei lá, 12, 13 anos e então brincava com os amigos no quarto, fingíamos que fazíamos uma emissão, depois gravávamos com microfone, né? Gravávamos e pronto, e depois fiz não sei quantos programas para mim e para os meus amigos. Mas depois nunca levaste mais... E fazíamos cobertura de notícias, jogos de guerras, de futebol, de tudo, programas de concursos, a sério, passávamos tardes naquilo. Uma das coisas mais importantes em rádio é o nome. Quantas vezes é que já trocaram o teu? Pois. Ui, isso então não, Itália não troca, não é? Porque, claro. Mas aqui o primeiro dia de aulas era sempre problemático, para já porque tinha este nome, não é? E portanto no primeiro dia de aulas não queres dar nas vistas. E quando chegava à chamada. É um bocadinho difícil, não é? Marcando. Levantavas lá, sou eu. E Marco António Del Cano. E houve uma altura em que eu fui muito, mesmo as televisões e vocês, os jornalistas, tratavam por Marco António Del Carmo. Porque eu fiz uma novela com a Dalila Carmo em que fazíamos par amoroso. E então tinha o mesmo apelido. Não fui eu que adotei. Adotaram mas tipo, alguém. chegavas a uma produtora para fazer um filme, não sei o que, dizia, então Marco António Del Carmo. E eu dizia, não, no genérico tem que pôr Del Carmo. Olha, mas qual foi assim o nome que mais fixaste de trocar? A imprensa já trocou também? Teve uma história agora muito deliciosa. Agora não, já foi há algum tempo. Eu vou muito ao Porto dar formação, adoro ir ao Porto. Aliás, o Norte em geral. E normalmente vou ao sábado, à sexta e venho embora ao domingo. E no domingo sempre me venho embora, antes de meter no carro, eles têm aqueles corações maravilhosos no Porto. E há um sítio que eu conheço ali, não vou fazer publicidade, mas é ótimo. E eu vou sempre lá, depois de acabar a formação, de acabar de dar aulas, e vou comer um croissant. E vou sempre com o boné, escondido e tal, para não me reconhecerem, não sei o quê. Mas há pouco tempo o senhor do café reconheceu-me. E eu estava a fazer na novela, de guarda GNR. E o senhor chamou a colega e disse, anda cá a ver. Eu agora não vou fazer o sotaque para os senhores do Porto não ficarem chateados, mas com o sotaque é muito mais bonito. Mas ele chamou a senhora e disse, anda cá a ver quem é que está aqui, não sei o quê. E disse, olha, está aqui o Marca Del António que faz de bombeiro na novela. E eu fazia de GNR, eu não disse mais nada. Pronto. Foi um kit de trocas, não é? Marco Del António nunca me tinha chamado. Olha, tu foste cedo também para a Itália. De resto, é um local que tu visitas frequentemente. Uhum. Como é que foi depois quando vieste para Portugal? Na altura foi um choque? Não, eu adaptei-me rapidamente. Também vim para cá, já estava quase no fim da adolescência, portanto não teve um grande choque. Eu às vezes falo com as pessoas porque eu acompanhei uma evolução portuguesa de Portugal fantástica, nomeadamente Lisboa, onde sempre vivi. E eu tive aqueles momentos de, por exemplo, quando eu cheguei cá, eu vinha de um país onde havia 40 canais na televisão. E todos tínhamos telecomandos. Cheguei cá, tinha 2 canais, tinhas de levantar para ir mudar de canal e às 11 terminava, não é? As pessoas, antes de ontem falava disto, que já não me lembro com quem, as pessoas iam ao domingo, isto é autêntico, as pessoas iam ao domingo, eu morava ali na Portela, ao pé dos Olivais, as pessoas iam ao domingo, não eu, mas muitas pessoas, de Lisboa inteira e do país inteiro, vinham ver os aviões. E faziam piqueniques ali no aeroporto da Portela, portanto a avenida não estava toda feita, e estavam naqueles relevados com toalhas, o farnel todo, e
era uma tarde que passavam Era ali um para ver os acontecimento, aviões não era? levantar e descer, porque Exatamente. as pessoas não viajavam, né? Portanto, o avião era uma coisa... Mas olha que ao dia de hoje ainda há muita gente ver os que aviões. vai ver. A sério? Não, nunca mais passaste por ali. Eu também, como vivo ali relativamente perto, Não, quer dizer, de vez em quando vejo. não, e, por exemplo, e tiram fotografia. já sei com quem é que estava a Sim, falar. Os spotters, não é? Já sei com quem é que estava a Exatamente. falar, é que isto era com o Henrique Garcia, que é um grande amigo meu, foi um grande jornalista deste país, esteve, e estávamos a lembrar-nos disso, de, por exemplo, ir à praia. Era uma aventura. Tu não ias à praia como hoje, que é tipo, vou 2 horas à costa e dar um mergulho e venho-me embora, ou metes no carro e vais. Não, aquilo saías às 8 da manhã, era o Conta-me, não é? O do Miguel Guilherme. Exatamente. E tu Sim. saías às 8 da manhã, com o farnel, estavas horas para atravessar, portanto, na altura do Henrique nem sequer ainda havia ponte, não é? Na minha já havia, também Exatamente. não Sim, estou velho. sim. Mas tu estavas horas para chegar e depois para voltar, e não era aquela. E ninguém ia para. Não havia aqueles bares na praia como há agora, os apoios. Portanto, tu passavas o dia na praia, não é? E eu acompanhei esse. Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro quando eu cheguei a Portugal era as pessoas eram muito pequeninas. Porque a média do português era pequena, Sim. não é? Hoje não. A altura hoje, mesmo, não é? altura, Sim. altura. Tu hoje tens portugueses altos, não é? Sim, Mas sim, na altura sim, não era. sim. E era uma das coisas que eu comentava com o meu pai, era uma daquelas coisas. E era tudo muito. Tu conseguias fazer, se tu moras ali ao pé, tu conseguias fazer da Portela à Praça do Comércio, fazias em 15, 20 minutos, não é? Coisa que hoje não fazes em 2 horas e tal, não é? Sim, Em eu hora, ia dizer. em hora de ponta, Exato. não é? Tu não, Sim. não havia hora de ponta, não é? Quer dizer, as pessoas não. Portanto, foi muito, muito giro ver esta evolução, não é? Eu, por exemplo, fiz o Interrail muito cedo e tu encontrares um Tuga, esquece. O que tu encontravas, muitas vezes nos comboios, eram os imigrantes. Mas encontrares um português da minha idade, com 16, 17 anos, a fazer o Interrail, quando encontravas era uma festa, não é? Porque o Pois. português não viajava, não tinha, de facto, recursos para isso. E em Itália era bem diferente, então. A Itália era diferente, mas depois Portugal, para mim, teve um encanto que foi também foi aquela fase de sair da adolescência, não é? Da idade parva para ir para outra idade, um bocadinho menos parva, mas ainda parva. E foi a descoberta, eu tive aquela coisa fantástica de a noite, por exemplo, de Lisboa, ou seja, eu tive o grato privilégio de ver, e depois está no filme, que é fantástico ver isso, de ver a entourage do António Variações a entrarem nos Três Pastorinhos, que foi um bar mítico de Lisboa. E isto foi uma coisa incrível, não é? Porque na altura, por exemplo, a estrela rock, não é? A malta não tem esta noção, não é? Hoje tu olhas, sou um gajo do rock ou um gajo de pop, um gajo que toca música, não sei. Todos eles têm aquele look, Sim, aquela sim. coisa fashion, os óculos Sim. escuros. Não é? Na altura, o Variações era uma coisa Pois, extraordinária. o Variações não era um símbolo de Portugal, no sentido em que não... E a entourage, quer dizer, mas não era só Variações, o Reininho, quer dizer, toda essa malta, portanto, eram... O Rui Pragal da Cunha E também. os Heróis do Mar, quer dizer, era uma coisa. Estavam muito à frente do tempo. E não só isso, ou seja, eu lembro-me quando chegou. Tu não comprava discos, na altura compravam-se discos, né? Hoje não, hoje há o Spotify, mas na altura tu compravas discos e tu não tinhas discos cá à venda. Sim, Quer dizer, sim. eu lembro-me de Tinhas irmos que ir para a casa de um Londres, amigo, pois. ouvirmos o Supertramp de forma religiosa, sem dançarmos, só ouvir as faixas todas e depois repetirmos e depois discutirmos aquilo. Quer dizer, era outra. Tu saíres à noite, por exemplo, não havia. Não posso dizer os nomes, né? Mas não havia as lojas que há agora, as marcas que há agora. Sim, sim, sim. Portanto, haviam. E as pessoas à mesma queriam marcar uma posição, né? Queriam ser alguém. E então era muito giro à noite de Lisboa, porque agora está tudo um bocadinho uniformizado, percebes? É tudo mais do mesmo, não é? Mas um bar como, sei lá, o Frágil, não é? Antes do Lux, quer dizer, o Frágil foi... Tu não entravas no Frágil, não é? Tu para entrar no Frágil tinhas que passar por várias etapas até chegar. E quando entravas era... Sentias-te... Isto Era quase um clube. É uma coisa engraçada, portanto, também por aí foi muito giro, porque eu tive uma pós-adolescência e entrada na vida adulta muito divertida, porque conheci uma Lisboa e um Portugal absolutamente fascinantes, que continua, mas foi giro ver esse processo. Olha, tu tens sangue italiano, isso transparece para a tua forma de viver? Bom, eu sou italiano, na verdade. O que a minha prima diz, a minha prima, filha da irmã do meu pai,
diz que somos muito chegados, diz que quando eu estou em Itália, portanto, ela acha que eu sou estrangeiro, que eu tenho ali qualquer coisa de estrangeiro. Quando eu estou cá, as pessoas que me conhecem, por exemplo, com os amigos italianos, quando me encontro, etc., e com a minha filha que fala só italiano, para ver se ela... Sim, nós em casa estabelecemos isso, portanto, a Yolanda fala sempre em português e eu falo sempre em italiano. E de facto, a Yolanda diz que tens outro registro, passas a ser outra pessoa quando falas italiano, não é? Portanto, eu da minha parte não te sei dizer, por mim continuo... o que eu tenho de italiano é talvez o toscano, não é? Porque eu sou toscano, sim. É o ceticismo. O toscano é muito cético, o ceticismo, e nunca levo nada a sério, estou sempre a brincar e a fazer coisas aos outros, e isso é o toscano, não é? Portanto, isso é... Talvez seja isso, mas eu nunca pensei muito nisso. Aliás, eu cada vez mais português do que propriamente... Portanto, só me lembro que sou italiano quando falo com a família em Itália, ou quando vou para a Itália. E vais com alguma frequência? Ou quando falo com a Simone, porque senão cada vez mais sou português, não é? Aliás, ontem fui dizer poesia num sítio e disse alguma da poesia, disse em italiano, e ficou toda a gente muito espantada. Você é italiano? Isso... É sério? Ainda há gente que não sabe, há pessoas que... Pronto, não associam, não. Porque como eu sou bilíngue, também já sim. As pessoas não... E também já estás há tantos anos cá em Portugal, não é? Sim, portanto, mas o Estado português ainda não me dá a nacionalidade. Portanto, chamada de atenção, nacionalidade portuguesa? Viral. Não tenho a nacionalidade italiana, porque o Estado português, estas coisas, à portuguesa, temos coisas muito boas, mas temos coisas muito más, nomeadamente a burocracia portuguesa. Por uma única questão, eu para ter acesso à nacionalidade portuguesa, tenho que apresentar, entre alguns documentos, o certificado criminal, ou seja, a dizer que da Rodésia. Sim, onde nasceste. Ou seja, a dizer que quando nasci, e eu só estive na Rodésia até aos 6 meses, portanto, e eu acho que até aos 6 meses eu não assaltei nada, não é? Nem roubei ninguém, mas portanto, se eu não apresentar, e não tenho, porque não há maneira de obter esse certificado, porque já passou, foi em 65, eu não sei. E portanto o Estado português não me dá a necessidade. Portanto, se alguém ouvir, há quanto tempo é que isso dura? Há quanto tempo não preciso de uma medalha, preciso só mesmo da nacionalidade. Esse pedido, a primeira vez que a nacionalidade... Já vou em dois, mas agora não desisti, porque esbarrei nisto e não há maneira, e já explicou, os meus advogados explicaram, a dizer, mas agora não é fácil, é difícil, a Rodésia não virou Zimbábue. Sim. Portanto, eu nasci em 65 era o Ian Smith, depois entanto veio a mudança no Zimbábue, e portanto a minha papelada desapareceu e eu só tive até aos 6 meses, e isso eu tenho como provar, e portanto até aos 6 meses ninguém comete um crime, não é? E não aceitam essa forma como tu tens... Só roubar o biberão a alguém. E essa forma que tu tens de comprovar que só estiveste lá até aos 6 meses não é válida? Não, o Estado português não. Diz que não. Sabe-se porquê, portanto. Mas eu também já desisti, portanto, não me querem português, continuo italiano. Sou português é muita coisa, portanto, nos amigos, no gostar tanto deste país, adoro este país. O meu pai dizia uma coisa dos portugueses muito divertida. O meu pai dizia: os portugueses são como os sicilianos, não por causa da máfia, mas são como os sicilianos. Ou seja, o português, quando sai à rua, se está a sol, sorri e é um dia fantástico. Se tiver a chover, pega no chapéu de chuva e sai à mesma. E isto é uma coisa muito gira que o meu pai dizia do português. O meu pai sempre adorou Portugal, e eu adoro, acho que é um... E já conheço algum mundo, não todo, mas conheço algum mundo, e não há nenhum país como Portugal. Por isso é que toda a gente cá vive viver, não é? Come-se bem, as pessoas são fantásticas, o país é lindo, não é? Há muita gente que conhece ainda mal o seu próprio país. Verdade. E eu aconselho vivamente, em vez de gastarem tanto dinheiro, que também é giro, ir ali fora, as Maldivas e essas coisas, descubram Portugal. Portugal tem coisa, e eu conheço Portugal de les a les. Tem coisas maravilhosas. E lembras-te do dia em que decidiste que querias ser ator? Eu vim parar para isto completamente por acaso. Eu nunca fui daqueles que foi ao teatro de pequenino, e eu escrevia era muito, como a minha mãe. Talvez herdei isso da minha mãe, porque a minha mãe também escrevia muito bem. Não quer dizer que eu escreva bem, mas ela escrevia muito bem. E pronto, e eu vim para isto por acaso. Não vou contar esta história outra vez, já contei 20 vezes, mas vim realmente para isto por acaso. Lembro-me o primeiro dia, que foi a primeira aula que eu tive com o João Mota, que foi um dos meus grandes mestres, diretor da Comuna, e em que eu ia desistir. Portanto, eu ia... vou ser ator, porque eu entrei por acaso. E portanto, ia desistir e pagar os... já não me lembro, 500 escudos... Não,
300 escudos, qualquer coisa que se pagava na altura para a inscrição, porque ainda eram algumas cervejas no bairro Alto. E então, só que a senhora da secretaria nesse dia atrasou-se porque tinha uma consulta. Portanto, eu entrei para isto por causa disso. A senhora tinha-se atrasado e eu estava ali à espera dela, e entretanto o João Mota fez a chamada. E eu fui ter a primeira aula do João. E achei qualquer coisa de engraçado na primeira aula. Está bem, vou anular à tarde. Depois, vou anular no dia seguinte. E há 33 anos que faço isto, não anulei. Mas e se não fosse ator, teria sido o quê? Sei lá. O meu pai gostava que eu tivesse sido advogado. Eu acho que teria sido um péssimo advogado. Porquê? Porque sou cético, sou muito cético, e para ser um bom advogado tens que acreditar muito na lei. Sim. E em quem estás a... E eu talvez tenha uma costela. O meu avô era anarquista, portanto, claramente, e fartou-se de levar porrada dos camisas negras, do fascismo italiano. Talvez eu tenha herdado um bocadinho essa costela anarquista, e portanto torço sempre o nariz um bocadinho a tudo. Estou a tentar fazer com que a minha filha não seja assim, mas eu acho que ela já começa a ir pelo caminho. Mas isso tem algum reflexo no dia-a-dia? Acima de tudo, defende-me. Não é? Eu tive muito esta educação do meu pai. Meu pai dizia sempre, lê sempre nas entrelinhas, nunca nas linhas. Quando ele dizia sempre uma coisa, não leias só as parangonas do jornal, lê o artigo por completo. Porque ainda por cima, no que nós estamos a viver hoje, vocês fazem parte dessa máquina, nós neste momento não temos comunicação, nós temos um excesso de comunicação, e esse excesso de comunicação faz uma desinformação constante. As pessoas andam constantemente desinformadas. Dou-vos o exemplo das intempéries. E houve alguém agora, ainda bem, do senhor que eu vi agora há pouco tempo, também na rádio, que dizia, portanto, um tipo qualquer, não sei se é do Instituto do Mar, ou enfim, um doutorado qualquer que sabe destas coisas, e que dizia com muita justiça: atenção com a comunicação social, porque o excesso de pânico que se criou, não é? Claro que nós tivemos problemas, Lisboa foi inundada, houve pessoas que inclusive morreram, certo. Mas o exagero que se fez à volta disto pode ser de repente, e tem que se fazer uma outra coisa, não é? Não é esconder as coisas às pessoas, mas dizer, ok, vamos com calma, vamos ver o que é que vai acontecer. E isto foi, de repente, tínhamos um tsunami em Portugal, não é? E portanto, isto voltando à questão, nós vivemos de facto uma desinformação, e nessa desinformação eu tento estar minimamente informado. Às vezes não é fácil, mas eu tento, e acabo por também ser um desinformado. Não há nada a fazer, não é? As redes sociais, não sei o quê. Enfim, mas isto era uma conversa que não dava 40 minutos. Não dá. Não dava. Tem que ficar para outro. Tem que ficar para outro. Marco António, tu há pouco falaste nos teus pais. Inevitável. As ausências e as perdas... É aquela coisa tipo Daniel Oliveira. O que é que os teus olhos... Não, estou a brincar. Já te disse que eu sou brincalhão. Eu sei. Mas isso também pode ser um escape, às vezes, por exemplo, agora neste tema que pode ser, e eu sei que é um tema que mexe com qualquer pessoa, dos pais, e neste caso eu ia te perguntar se as ausências e as perdas marcam-te muito. Mas será que também é um escape teu? Não é escape, porque eu não finjo que não sofro com a ausência deles. Eu já perdi os meus pais, o meu irmão mais velho, e portanto eu não finjo que não sofro com eles. Mas eu tenho uma relação, isto herdei da minha mãe. A minha mãe, eu sou uma pessoa, às vezes até bastante negativista. A minha mãe era extremamente positiva, e portanto alguma positividade também eu herdei da minha mãe. Eu lido com isto de forma muito prazerosa. Ou seja, o que eu me lembro da minha mãe, e do meu pai e do meu irmão é tão bom, que não me faz pensar na dor deles me faltarem, não é? E eu lembro-me do meu pai sistematicamente, principalmente do meu pai, com quem tive uma relação muito forte, e que era o meu ídolo, e continua a ser. Mas eu lido porque me lembro dele enquanto caçador em África, enquanto pescava, enquanto... construía fábricas, e das pessoas que ainda hoje, a única família próxima que eu tenho cá em Portugal é a minha madrinha, de batizado, que é portuguesa, e ela foi muito próxima do meu pai, como o meu padrinho, e quando estou com ela conta coisas absolutamente extraordinárias do meu pai, e é isso. Ou seja, em vez de ficar a pensar, ai, meu pai morreu, ai, meu pai já não está cá, isso já sei.
O que é que agora... Já chorei o que tinha a chorar, acabou. Agora vivo pensando nele. E, por exemplo, agora com a Simone, eu penso o que é que o meu pai fez comigo. O que é que eu vou seguir do meu pai fez e o que é que eu não vou seguir, não é? Porque como todos os pais falham, irei falhar sem dúvida muito com a Simone, mas pelo menos vou tentar não falhar aquilo que o meu pai falhou e fazer aquilo que o meu pai fez de bem comigo, percebes? Portanto, essa relação, e eu acho que isto é um conselho que eu dou também. Eu não sou de muito dar conselhos a ninguém, mas eu acho que quem tem uma perda, depois de passar obviamente um tempo de desespero e de chorar e por aí fora, penso que essa pessoa está lá, continua lá, tem coisas boas, não é? No teu dia a dia, quer dizer, isso é com isso que se deve lidar. Portanto, se eu ficar a perder tempo a chorar e não sei o quê, eu não vou relembrar o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu irmão naquele bonito que eles me deram. Portanto, prefiro ir por aí. Portanto, não é nada assim de extraordinário. Tu já falaste, é inevitável, na tua filha, na Simone. Tu foste pai depois dos 50. Isso mexe contigo? O facto de ter sido pai aos 50. Durmo pouco. Pronto, já íamos para além das coisas óbvias, que a paternidade. Sabes o que é mais irritante é quando encontras um pai ou uma mãe e dizem: não, o meu dorme 12 horas seguidas. E tu ficas assim: como é que é possível? Não, ela agora está a dormir muito melhor. Mexe comigo neste sentido, que é pensar. Eu, por acaso, por um lado, acho ótimo só ter tido agora. Porque eu sou uma pessoa muito mais calma agora, muito mais serena, muito mais paciente, que não era. A minha alcunha, que foi a Yolanda que me pôs e quando me conheceu, e uma amiga da Yolanda que chamaram-me, ainda hoje me chamam o Guru, mal disposto. Portanto, estás a ver, não é? E é como elas me chamam. Mas porquê? Porque eu às vezes tenho um feitio... explodo, não é? Quando há uma injustiça, por exemplo, hoje estou muito mais calmo no trânsito. Eu antigamente no trânsito dizia, hoje não, vem um gajo que começa a fazer sinais e eu, passa. Mas sou muito mais paciente, muito mais calmo, e isso é ótimo para a relação que vou ter com a Simone, não é? Porque eu acho que se tivesse tido um filho aos 30 e depois aos 30 eu tinha tanta coisa para fazer ainda, não é? Agora já não tenho assim tanta coisa para fazer. Tenho a coisa mais maravilhosa e mais importante na minha vida, que é criar a Simone, e tenho a disponibilidade total, não é? Continuo com uma vida de loucos, não é? Filmes, séries, novelas, teatro, aulas, mas tenho um tempo mental que se calhar aos 30 não tinha, percebes? Portanto, acho muito mais giro agora. É óbvio que depois pensas, quando eu tiver 60, ela ainda está ali numa fase que é muito... Tu pensas nisso, mas é mais uma vez, lá está. Se a gente pensa sempre no que é mau ou no que é menos bom, não gozas o que é bom. E eu acho que o grande problema neste momento do nosso tempo é este: as pessoas pensam demasiado no que é mau. Pensam demasiado. E acabam por não aproveitar. E há coisas más, de facto. Não há dinheiro ao final do mês, não sei. Mas há muita gente que tem até de facto uma vida económica estável, porreira, mas está sempre a pensar no pior. E não pensem um bocadinho que a vida... Olha, a vida não são 2 dias, não é? Como dizia o outro. E a tua passagem por aqui é tão curta, não é? Que se não aproveitas o que é bom... não levas nada, não é? Isto passa a correr. Passa a correr. Eu tenho tido... Agora que já percebi que estou a começar a ficar velho, porque aconteceu uma coisa. Agora fiz recentemente uma série para a Netflix e a miúda, que já não é miúda, já tem 30 e tal anos, mas a fotógrafa de cena veio ter comigo. Nós estávamos a filmar nos Açores e ela veio ter comigo e disse assim: você foi o meu professor. E eu, porque eu dei durante muitos anos aulas de expressão dramática a miúdos pequeninos, aos 7 anos, não, até aos 5, dos 4 aos 6, já não me lembro, eram muito pequeninos. E ela foi minha aluna. E ele disse: foi tua professora onde? E eu pensei que era um destes cursos de formação que eu dou nas empresas. Eu não sei, não, no Queen Elizabeth School. Eu, é lá. E ela já está calmeirona. E aí caiu o teu ficha e tu pensaste: não, e tem-me acontecido várias vezes. Tenho apanhado pessoas que foram minhas alunas com 5, 6 anos, não é? E de repente dizes: ok, está bem. E é muito giro, por exemplo, agora as equipas tratam por você. E eu fico logo irritado e dizer: mas porquê é que me estás a tratar por você? Já dei por mim fazer um filme ou fazer uma novela, não sei o quê. Marco António, podemos então ir mudar de roupa? Sim, é a sua vez. É minha. Estás-me a tratar por você porquê?
Portanto, aí começas a perceber que, ok, que... E há planos para mais filhos ou não? Sei lá, vou-te dizer a ti. Olha, mas a parte de você eu estava a lembrar. Hoje estás a tratar o Marco António por tudo. Não, combinámos no início, portanto... Não, mas sabes, eu nunca tive aquela coisa a minha vida privada. Epá, eu acho isso um disparate. Acho que é assim, se uma pessoa vem para isto e ainda assim faz televisão como eu faço, tem que ter a consciência que é uma figura pública, não é uma estrela. Eu costumo dizer, a estrela é o Ronaldo. Eu sei que tem 58 mil seguidores e nós fazemos novelas, quer dizer, mas não se fazem planos no sentido de, que muitas pessoas fazem, não é? De quer ter uma família com determinado tipo de características, com não sei quantos filhos, viver numa casa ao pé do mar. Isso é tão chato. Agora há pouco tempo estava a dar uma formação numa empresa e estávamos a falar lá dos chats, não sei como é que chama, aquela coisa dos encontros, as aplicações? Sim. Aplicações não é Ticketline, isso é dos bilhetes. O Tinder. Não sei. E eu dizer, isso é, quer dizer, é tão disparatado, não é? E havia pessoas a dizer, não, mas assim é mais a gente já vai a alguma segurança e dizer, eu adorei levar as tampas que levei, não é? Tu perderes tempo a seduzir uma mulher e depois ela dá-te uma tampa e depois ficas a chorar e depois ficas, é tão bom. Não, você faz aqui. Não, que idade é que tens? Peso. Isso é para descobrir. As tampas digitais custam menos. Isso é para descobrir. Pois, percebes? E acho que as pessoas andam todas um bocadinho. Estão a perder o sal das coisas, percebes? Anda tudo. As pessoas querem tudo já formatado. Estás a ver? Tipo, quero uma família formatada, quero fazer. Querem a felicidade imediata. Sim, mas depois não tens, não é? Depois cada vez as pessoas juntam-se, separam-se ao fim de 6 meses, porque afinal não perceberam que não. Porque não houve nada, planearam logo tudo, a casa, os filhos, não sei o quê, e depois aquilo é uma seca, é uma chatice. Eu acho que as pessoas deviam acalmar-se um bocadinho. E tu és muito assim, um dia de cada vez? Ui, não é um dia, é um minuto de cada vez. Não consigo, eu não consigo. Felizmente tenho uma mulher extraordinária, que é a Yolanda, que tem ela, de facto, e nos safa, enquanto família, porque não fosse ela era o caos, e que trata dos papéis e que trata das coisas todas, mas eu não consigo ser assim. Não, a sério? Não consigo, porque tenho que ter o meu tempo. Sério, tenho que gerir as minhas coisas com o meu tempo. E se começa a pensar, ok, tenho 20 coisas para fazer, e se pensar que tenho que as fazer todas de uma vez, é o momento em que não as vou fazer. Nenhuma. Portanto, tento gerir. A minha vida é uma loucura, não é? Entre filmagens, aulas, a Simone, ensaios de teatro. E aí eu consigo gerir, porque é tudo coisas que de facto, por exemplo, eu odeio tudo o que é burocracia. É uma coisa que eu quando tenho que tratar de um papel, eu entro em depressão, fico mesmo deprimido. É uma coisa, fico sem apetite. Não, sério, quando eu tenho que tratar de um papel, ir às finanças, quando eu me imagino assim. que tenho que, por exemplo, à altura do mês em que tenho que mandar as coisas do IVA para o meu contabilista, que tem uma paciência também enorme comigo, que é o Carlos, que é meu contabilista já há muitos anos, e que tem todos os clientes dele, nomeadamente a Yolanda, que lhe mandam com as micas, as pastinhas, e eu vai tudo escrito no papel em caixas de sapatos. E essa altura do mês em que tens de sentar, em que tens que fazer a divisão do que é para quê, não sei, eu fico deprimido. Mas fico mesmo deprimido. Perco o apetite. E a Yolanda não se irrita com isso? A Yolanda irrita-se comigo diariamente. Tem uma paciência de santa. Mas depois tem outras coisas boas. Como em tudo, faz parte da relação, não é? As relações também não se querem assim. Perfeitas. Era isso que eu ia dizer, não se querem perfeitas. Mas toda a gente está à procura da relação perfeita e ainda não percebeu que não há, não existe. Não existe. Mas acho que isso também, as redes sociais também vieram, e há pouco estávamos em off a falar de redes sociais, também ajudaram precisamente a que se criasse essa imagem de relações perfeitas. É tudo perfeito no digital. Eu acho que se está sempre a culpar as redes sociais de tudo. De tudo. E eu acho que não é isso. Claro que as redes sociais têm questões que devem ser vistas e analisadas. Quem tem filhos sabe isso. Eu te confronto, não é? O dia que a Simone vai querer um telemóvel, como todos os miúdos vão querer, como é que a gente vai gerir isto, não é? Porque não vais poder excluir a Simone de uma rede social
ou do TikTok, ou o que será nessa altura, Sim. não é? Sim. Porque senão depois ela é marginalizada na escola, com os seus miúdos e por aí fora. Mas tens que dosear, Agora, eu acho que se culpabiliza sempre as redes sociais de tudo e mais alguma coisa, ou os jogos de computador, eu acho que em casa é que tem que começar tudo. E se não começa em casa, é muito fácil depois dizer o tipo entrou na escola e matou não sei quantos porque jogava um jogo agressivo. Tu tens que pensar quem é que lhe comprou o jogo, como é que ele chegou a esse jogo, quando é que ele viu esse jogo. Porque culpar o jogo é muito fácil. Não é? É como dizes, a minha filha deixou de comer, passou a ser não sei o quê. Pronto, porquê? Porque se calhar tu lhe davas em casa. Não sei, percebes? Portanto, é muito fácil dizer. Há sempre um problema que é preciso identificar. E as redes sociais são um fenómeno, quer dizer, eu não tenho nada contra, não sou um grande frequentador, uso as redes sociais estritamente para trabalho. Mas quer dizer, é um fenómeno como outro qualquer. Nós daqui eu lembro-me, o Solnado dizia-me uma coisa muito gira. À altura estávamos a gravar uma novela e ele disse uma coisa muito gira que é: tu já te imaginaste, e era a altura que a gente tinha aqueles telemóveis muito grandes, não é? Estavam a começar os telemóveis em Portugal, ainda éramos do tempo do BIP e não sei. E o Solnado, que não percebia nada de telemóvel, mas que tinha um telemóvel, dizia: filho, como é que a gente viveu a nossa vida toda sem isto? Não é? E a verdade é que a gente viveu, tínhamos a cabine telefónica, não é? Eu tive o meu primeiro telefone quando fui para a faculdade. Claro. Não, e nós, o 25 de Abril, o Salgueiro Maia, quando sai de Santarém, todo o contingente dele ia à frente com o Garcia dos Santos, que eu fiz numa série, que foi a cabeça de todas as operações do 25 de Abril, e eles tiveram que fazer silêncio rádio, não é? E para comunicarem com a Pontinha, que havia toda a comunicação, e eram eles que dirigiam tudo, eles iam 3 carochas à frente, à civil, com militares lá dentro, e eles iam parando onde era possível, ou seja, onde havia uma cabine de telefone, para comunicar com a Pontinha. E fizeram o 25 de Abril, quer dizer, e a gente viveu. Eu lembro quando tu combinavas com alguém e atrasavas, não é? Como eu hoje convosco, não tinhas uma mensagem no WhatsApp e a pessoa ficava à espera, pronto. Não havia nada a fazer. Portanto, ainda bem que nós temos. Mas isso é bom, era isso que eu perguntei. A evolução é boa. É ótima, é ótima. Tu antigamente tinhas uma dor de dentes, ias ao dentista e era um desassossego. Eu já agora fui desvitalizar 2 dentes, não sofri nada. Só isto, quer dizer, no início do século XX, o meu pai, durante a guerra, o meu pai fez a guerra. Tiraram-me dentes e a anestesia era bebia uma garrafa de aguardente. E depois uma senhora com o alicate tirava-lhe os dentes. Quer dizer, o meu pai passou por isso, não é? Portanto, nós evoluímos e eu acho isso ótimo. Eu adoro tecnologia. Não tenho os meus gadgets e não sei. E acho que culpar a tecnologia somos nós que a criamos, não é? Portanto, o problema não está na tecnologia, está em nós. O problema está. Eu tive uma história muito gira com uma. Não sei que tempo é que temos, mas é a história muito curta. Enquanto estava a dar aulas exatamente a esses miúdos pequeninos, muito gira esta história, que tem a ver de alguma maneira com isto que estamos a falar. Então, um dos processos que eu faço com as crianças é eles criam uma personagem a partir de um desenho. Depois vão criando. Portanto, eu não acredito nas peças de teatro para os miúdos, para as infâncias, como se faz normalmente, que é pegas em 300 miúdos, largas no teatro. E, não, eu não acredito nisso. Ou faz olá, eu sou macaco. Os miúdos não são atrasados, são pessoas. Bom, e então eu faço esse processo. E uma vez que estava a fazer isso, nunca mais me esqueço da miúda. Portanto, se me tiver a ouvir miúda, que agora terá 30 e tal anos, a Constança, não me lembro o apelido, a Constança apresentou-me um desenho. Portanto, isto tem vídeo, não é? Quem está na rádio não ouve, mas era um retângulo com um risco ao meio. Esse era o animal dela. Porque uns faziam o pato, outros faziam o leão, outros faziam o cão, quase todos faziam o cão, tinham o cão em casa, não sei. E eu olhei para aquele retângulo com risco no meio e, como é óbvio, os miúdos são muito cruéis uns com os outros, não chamei a atenção à frente. Quando terminou a aula, os miúdos saíram e eu peguei na Constância e disse: Constância, anda cá. Ela tinha, sei lá, 6 anos, e ela... E eu disse-lhe: Constância, qual é este animal? Esse é o frango. E eu disse: não, é a galinha. E disse: a galinha? E fiquei tipo, bem, a miúda das duas uma, ou tem um atraso, ou é genial. Então explica-me lá. É a galinha que a minha mãe compra no supermercado. Isso é a galinha que eu estou a... Sim, então era o quê? Os peitos de frango, não é? E que antigamente até tinham aquela risquinha branca no meio. E portanto, para ela a galinha era aquilo. Não é? Isto é um bocado que, na conversa que estávamos a ter. O miúdo que passa a vida dentro deste mundo
das redes, dos jogos, não sei o quê, e que nunca foi a um parque brincar, claramente vai ficar nesse mundo. E quem é a culpa do Instagram, dos jogos de computador? Não, é de quem está por trás dele. E o que é que fazes com a tua filha para que ela não fique nesse mundo? Ela ainda é muito pequenina, ela ainda está bem. Ou o que é que Nós fazer? mudamos, passo a noite a mudar fraldas às bonecas. Este é o nosso advento tecnológico e é muito giro. Portanto, ela adora. Não, ela ainda não. Aliás, ela é muito pouco de gadgets, não é? Não é? Agora começa com o telemóvel. Fazemos videochamadas às vezes para a mãe ou a mãe para mim. E pronto, é um desassossego porque ninguém vê nada, não é? Porque ela quer ficar com o telemóvel. Claro. E portanto, só foi assim. Tivemos agora um episódio muito giro. Fomos passar um dia à casa de uns amigos nossos e de repente desapareceu o telemóvel da Yolanda. Desapareceu. Claro, tinha sido a Simone, tinha pegado e 2 dias depois, portanto, descobrimos o telemóvel, viemos embora. E 2 dias depois a Yolanda foi ver as fotografias, porque tinha não sei quantas fotografias e não sei, então tinha as coisas assim. Que era ela que tinha dado. E guardámos, ela guardou aquilo, não é? Que parecia um filme de terror. Olha, tu já falaste aí um bocadinho de memórias e dos teus trabalhos, estamos mesmo na reta final. Guardas memória de algum trabalho assim que ainda hoje tenhas feito? Certamente vários, não é? Mas aquele que olhas, viajas no tempo e guardas com muito carinho, ou que te arranca um sorriso ou uma gargalhada? Ou o contrário? São muitos. Sim, eu lembro-me de trabalhos horríveis. Olha, por acaso, eu tenho aqui algum nesta altura que ao dia de hoje pensas, hoje teria dito que não. Sim. Não, mas hoje teria dito que não, porque aquilo era de facto muito mau. A peça era muito má. Mas tive o privilégio de trabalhar com o Nicolau Breiner. Com o grande Nico, que nunca tinha trabalhado, embora eu comecei com o Nico. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com o Nico. Aliás, o meu primeiro trabalho profissional foi com o Nico. Mas tive a oportunidade, por um lado, de trabalhar com o Nicolau, mas a peça era muito má e o próprio Nicolau odiava, enfim, todos nós odiávamos aquilo e estávamos todos arrependidos de termos feito aquilo. Pronto, sim, mas sabes que eu de uma maneira geral tenho tido muita sorte, portanto tem-me aparecido o trabalho e também eu nunca fui muito de esperar que o telefone toque, não é? Eu estou sempre a inventar coisas, portanto, e é isto. Olha, pergunta final, finalíssima. O que diz o teu nariz? Não, nada disso. Onde é que as pessoas te podem encontrar? O que é que estás a fazer? Ou o que é que vais fazer? Ok, então já estou a fazer a novela. A novela, não é? exatamente. Vou começar agora a fazer uma digressão com um espetáculo que eu já fiz em tempos, que é um espetáculo a solo, que se chama Era Uma Vez ou Duas ou Três, que é são vários contos, desde o Miyakoto a contos tradicionais japoneses, e que é um espetáculo que é quase uma conversa com o público. Portanto, não é um espetáculo com luzes, cenários, é uma coisa completamente informal, muito para bibliotecas, é um espetáculo feito muito para bibliotecas. E mais. E em princípio para o ano também vou fazer uma série. Dou muitas aulas. Pois, já percebi. Professor? Sim, professor. Marco António. Professor. E é isto, e pronto, e tenho que mudar muitas fraldas com a Simone, para as bonecas dela e para ela. Muito bem, Marco António, obrigada. Foi um prazer. Obrigado eu. Marco António Del Carlo, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observadores.